Em um mundo onde alianças se formam e se desfazem, um conflito global está prestes a mudar o destino de todas as nações. A cada passo, um novo inimigo se levanta. De submarinos mortais a intrigas nos Balcãs, quem será o próximo a ser puxado para a guerra? Descubra como uma faísca acendeu o inferno, como uma série de decisões que ninguém viu, levou o mundo à beira do colapso. Prepare-se para conhecer os momentos que mudaram a história para sempre. Você está pronto para a verdade? Fique conosco. A história que você não sabia está prestes a começar. Imagina que você está em um parque num dia lindo de sol. As crianças brincam, os adultos conversam e tudo parece tranquilo. Mas, bem no fundo, algumas nuvens começam a se formar no céu. Parece que vai chover, mas ninguém sabe ao certo quando. Era mais ou menos assim que a Europa estava antes da guerra. O continente vivia um período de crescimento, novas tecnologias surgiam e as cidades estavam cheias de vida. Só que, ao mesmo tempo, os países mais poderosos já estavam se preparando para uma possível tempestade. Eles aumentavam seus exércitos, fabricavam armas e planejavam estratégias, porque, no fundo, sabiam que um grande conflito poderia acontecer a qualquer momento. E então, veio a tempestade. Com o rápido crescimento da Alemanha, os países vizinhos começaram a se preocupar. O país se industrializava em grande velocidade, fortalecendo sua economia e seu exército, o que gerou um clima de desconfiança entre as demais potências europeias. Para se protegerem e garantirem sua segurança, começaram a surgir alianças militares. De um lado, formou-se a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esses países firmaram um acordo de proteção mútua, comprometendo-se a apoiar uns aos outros em caso de guerra. O objetivo era fortalecer suas posições e impedir ataques vindos de potências rivais. Em resposta, a França e a Rússia se uniram para conter o avanço alemão. Pouco tempo depois, o Reino Unido também aderiu à aliança, formando a Tríplice Entente. Assim, a Europa ficou dividida em dois grandes blocos militares, cada um se preparando para um possível conflito. O cenário tornou-se cada vez mais instável. As potências investiam na ampliação de seus exércitos e armamentos, enquanto as rivalidades políticas e econômicas se intensificavam. A qualquer momento, um pequeno incidente poderia desencadear uma guerra de grandes proporções. Enquanto as grandes potências formavam alianças, os Balcãs se tornavam uma região de constantes conflitos. O Império Otomano, que por séculos dominou vastos territórios na Europa, começou a perder força. Com isso, vários povos que estavam sob seu domínio viram a oportunidade de conquistar sua independência. Esse enfraquecimento gerou disputas territoriais e tensões entre os países da região. Uma das situações mais explosivas foi a anexação da Bósnia pela Áustria-Hungria em 1908. A Bósnia era habitada por eslavos do sul, grupo que incluía os sérvios, e a Sérvia sonhava em unificar todos os eslavos sob seu comando. No entanto, ao anexar a Bósnia, a Áustria-Hungria frustrou esses planos, gerando um enorme descontentamento entre os sérvios. Essa situação piorou ainda mais porque a Rússia se via como a protetora dos povos eslavos nos Balcãs. O governo russo considerou a anexação da Bósnia uma provocação e passou a apoiar a Sérvia contra a Áustria-Hungria. Assim, a rivalidade entre esses países cresceu rapidamente, criando um ambiente de tensão. Além disso, a região passou por guerras nos Balcãs entre 1912 e 1913, onde países como Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro lutaram para conquistar territórios antes dominados pelo Império Otomano. Apesar de conseguirem expandir seus territórios, as disputas entre esses países continuaram, tornando os Balcãs um verdadeiro barril de pólvora. A instabilidade na região aumentou ainda mais a tensão entre as grandes potências europeias. Com as alianças já formadas, qualquer conflito nos Balcãs poderia acabar envolvendo toda a Europa em uma guerra de grandes proporções. O que era apenas uma tensão crescente se transformou em guerra no dia 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, visitava a cidade de Sarajevo, na Bósnia, quando foi assassinado por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio que fazia parte do grupo secreto Mão Negra. Esse grupo queria a independência dos povos eslavos do domínio austro-húngaro e via Francisco Ferdinando como uma ameaça a esse objetivo. O assassinato chocou a Áustria-Hungria, que viu a oportunidade perfeita para atacar a Sérvia e acabar com sua influência nos Balcãs. Porém, antes de agir, os líderes austríacos buscaram o apoio da Alemanha, sua aliada na Tríplice Aliança. O imperador alemão Guilherme II garantiu total apoio à Áustria-Hungria, um gesto que ficou conhecido como cheque em branco, pois dava aos austríacos liberdade para tomar qualquer decisão contra a Sérvia sem medo de represálias. Com essa garantia, a Áustria-Hungria enviou um ultimato à Sérvia em 23 de julho de 1914, exigindo, entre outras coisas,
que oficiais austríacos participassem da investigação do assassinato dentro da Sérvia. O governo sérvio aceitou quase todas as exigências, mas recusou essa última, pois violava sua soberania. A negativa foi o suficiente para que, em 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declarasse guerra à Sérvia. No entanto, o conflito não ficou restrito aos dois países. A Rússia, que apoiava os sérvios, começou a mobilizar suas tropas contra a Áustria-Hungria. Isso fez com que a Alemanha declarasse guerra à Rússia no dia 1º de agosto, pouco depois, também contra a França, aliada russa. O efeito dominó foi inevitável. A Primeira Guerra Mundial estava oficialmente iniciada. Com a guerra declarada, o conflito começou a se expandir rapidamente. No dia 1º de agosto de 1914, a Alemanha declarou guerra à Rússia, pois considerava a mobilização russa uma ameaça direta. Apenas 2 dias depois, no 3 de agosto, a Alemanha também declarou guerra à França, aliada da Rússia. Para atacar a França com rapidez, os alemães colocaram em prática o Plano Schlieffen, uma estratégia que previa invadir a França pelo norte, atravessando a Bélgica, um país neutro. A ideia era derrotar os franceses rapidamente antes que a Rússia pudesse organizar suas tropas no leste. No entanto, a invasão alemã à Bélgica em 4 de agosto gerou revolta internacional. Esse ataque direto à neutralidade belga fez com que o Reino Unido declarasse guerra à Alemanha no mesmo dia. Enquanto isso, a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança com a Alemanha e Áustria-Hungria, optou pela neutralidade, alegando que o tratado defensivo não a obrigava a entrar em uma guerra iniciada por seus aliados. Esse posicionamento gerou desconfiança entre os países envolvidos, mas a Itália ainda avaliava sua posição no conflito. Em poucos dias, o que começou como um conflito regional nos Balcãs se transformou em uma guerra de escala global, envolvendo as maiores potências da época. Após a rápida ofensiva alemã no início da guerra, o avanço foi contido na Primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914. Os franceses e britânicos conseguiram impedir que os alemães chegassem a Paris, forçando-os a recuar e se reorganizar. No entanto, ao invés de um desfecho rápido, o conflito se transformou em uma guerra longa e desgastante. Ambos os lados perceberam que não conseguiriam derrotar o inimigo facilmente, então começaram a cavar trincheiras, criando um fronte de batalha fixo. Essas trincheiras se estendiam por centenas de quilômetros, especialmente na frente ocidental, que ia do norte da França até a Bélgica. A vida nas trincheiras era extremamente difícil. Os soldados enfrentavam lama, frio, fome, doenças e ataques constantes. O espaço era apertado, e as condições insalubres favoreciam a proliferação de doenças como tifo e gangrena. Além disso, havia o perigo constante dos ataques de artilharia e do uso de gás tóxico, uma das novas armas introduzidas na guerra. Os combates se tornaram uma batalha de resistência, com avanços mínimos e milhares de mortes para conquistar apenas alguns metros de território. A guerra, que muitos achavam que terminaria em poucos meses, tornou-se um conflito prolongado, marcado pela destruição em massa e pelo sofrimento dos soldados. Com a guerra se arrastando na Europa, o conflito começou a se espalhar pelo mundo. O Reino Unido, com sua poderosa marinha, impôs um bloqueio naval contra a Alemanha, impedindo que suprimentos, armas e alimentos chegassem ao país. Esse bloqueio enfraqueceu a economia alemã e causou escassez para a população, aumentando a pressão interna contra o governo. Enquanto isso, fora da Europa, as colônias das potências em guerra se tornaram novos campos de batalha. Na África, forças britânicas, francesas e belgas enfrentaram tropas alemãs em territórios como Tanganica, atual Tanzânia, e Camarões. O Pacífico também virou um palco de disputa, com os aliados atacando as colônias alemãs na região. O Japão, vendo uma oportunidade de expandir sua influência, entrou na guerra ao lado dos aliados em 1914, justificando sua ação com o desejo de eliminar a presença alemã na Ásia. As forças japonesas rapidamente conquistaram colônias alemãs na China e ilhas do Pacífico, como as Ilhas Marshall e Mariana. A Primeira Guerra Mundial deixou de ser apenas um conflito europeu e se transformou em uma guerra global, envolvendo diferentes continentes e afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. O envolvimento de novas nações e territórios aumentou ainda mais a complexidade da guerra e ampliou suas consequências para além da Europa. Em 1914, o Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, formando as potências centrais. Sua entrada foi marcada pelo bombardeio de portos russos no Mar Negro, o que levou a Rússia, o Reino Unido e a França a declararem guerra contra os otomanos. Com isso, o Império passou a enfrentar múltiplos desafios. No fronte oriental, os otomanos lutaram contra a Rússia, mas sofreram pesadas derrotas,
especialmente na campanha do Cáucaso, onde o exército russo, aproveitando o inverno rigoroso, conseguiu avanços significativos. No fronte sul, os britânicos tentaram enfraquecer o domínio otomano no Oriente Médio, especialmente na campanha de Galípoli, onde tropas britânicas e australianas tentaram tomar Constantinopla, mas foram duramente repelidas. Além dos combates externos, o Império Otomano perseguiu a população armênia, acusando-a de colaborar com os russos. Isso resultou no genocídio armênio, um dos eventos mais trágicos da guerra, onde milhares foram deportados, mortos ou morreram de fome e exaustão. A entrada otomana no conflito ampliou ainda mais o escopo da guerra, tornando-a ainda mais global e trazendo novos desafios para os dois lados. A Primeira Guerra Mundial marcou o início do uso de armas químicas em larga escala no campo de batalha. Em 1915, as forças alemãs foram as primeiras a usar gás lacrimogênio e cloro nas trincheiras. O cloro, quando liberado em grandes quantidades, causava dificuldades respiratórias severas, queimaduras nos pulmões e, em casos extremos, a morte. No entanto, o cloro não era tão eficaz como as potências militares desejavam, pois, se o vento mudasse de direção, o gás poderia se voltar contra os próprios atacantes. Com isso, o desenvolvimento de gases mais letais seguiu em ritmo acelerado. O fosgênio, introduzido em 1915, tornou-se uma das armas químicas mais temidas. Este gás incolor e sem cheiro era mais letal que o cloro, causando danos aos pulmões que muitas vezes resultavam em morte após um período de sofrimento, mesmo que a pessoa inicialmente sobrevivesse ao ataque. O gás mostarda, lançado em 1917, foi outro avanço brutal. Ele causava bolhas dolorosas na pele, danificava os olhos e os pulmões e, em casos graves, levava à morte por sufocamento ou infecção. A eficácia do gás mostarda estava no fato de que ele poderia permanecer no campo de batalha por dias, o que impedia os soldados de moverem-se livremente. O uso de armas químicas gerou uma onda de horror e repulsa, e embora elas tivessem sido usadas durante a guerra, muitos países assinaram tratados depois para proibir tais armas, reconhecendo os danos atrozes que causavam às vítimas. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, a dinâmica de alianças e a entrada de novos países no conflito mudaram constantemente o equilíbrio de forças. A Itália, inicialmente parte da Tríplice Aliança, decidiu mudar de lado. Em 1915, em busca de mais benefícios territoriais, a Itália se juntou aos aliados, Reino Unido, França e Rússia, o que alterou ainda mais a configuração das frentes de batalha. Essa mudança foi significativa, pois a Itália começou a lutar contra seus antigos aliados, os impérios centrais, em frentes que incluíam as montanhas Dolomitas e a fronteira italiana-austríaca. Enquanto isso, a Bulgária entrou na guerra ao lado dos impérios centrais em 1915, buscando expandir seus territórios, especialmente na Balcãs, região que já estava marcada por conflitos antes da guerra. Com a entrada da Bulgária, os aliados enfrentaram mais dificuldades na região e tiveram que redirecionar seus esforços para neutralizar a ameaça do lado oriental da Europa. Ao mesmo tempo, o uso de submarinos pela Alemanha começou a causar sérios problemas para os aliados. A guerra submarina irrestrita intensificada pela Alemanha resultou em ataques agressivos a navios comerciais e de passageiros, sem distinção entre navios militares ou civis. Isso afetou fortemente o Reino Unido, cuja sobrevivência dependia de suas linhas de suprimento através do mar. A Alemanha acreditava que, ao afundar mercantes e impedir o envio de materiais vitais para os aliados, poderia reduzir seu poder de combate. O ataque mais significativo foi o afundamento do RMS Lusitânia, um navio de passageiros britânico, em 1915, matando 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos. Esse evento gerou uma onda de indignação nos Estados Unidos, que até então estavam se mantendo neutros. O impacto desse ataque contribuiu diretamente para a mudança de postura dos Estados Unidos em relação ao conflito. O uso de submarinos pela Alemanha também provocou a criação de blocos navais e intensificou o cerco aos portos controlados pelas potências centrais, resultando em bloqueios econômicos e militares. Essa situação levou os Estados Unidos a declarar guerra à Alemanha em 1917, marcando a entrada de uma nova potência no conflito, o que seria crucial para o fim da guerra.